Muito bem, então, boa noite, pessoal, boa noite a todas e todos. Eu sou a professora Eliamara, vou trabalhar com vocês Sociologia. De muitos aqui eu acho que eu já fui professora, outros eu não conheço, então vai ser um prazer imenso dividir esse espaço, esse momento com vocês, para a gente pensar um pouquinho sobre a sociedade, sobre a sociologia. Hoje a ideia, então, é a gente falar um pouco sobre o surgimento dessa ciência que estuda a sociedade. Então, nós vamos falar de sociologia e conhecimento. A depender de como for andar o tempo aqui da nossa conversa, da nossa aula, avançamos um pouco mais na questão das relações sociais, das interações sociais, das instituições sociais também. Tá, vamos seguir nessa toada, nessa aula de hoje. Na semana que vem, na próxima aula, que não é a semana que vem, é na outra, pelo cronograma, a gente vai ter 2 aulas em setembro, está previsto. Aí nós vamos falar sobre sociologia e mundo do trabalho, que é um dos temas que tem aparecido com bastante recorrência no Enem, por exemplo, né? E para depois, na última aula, nós vamos ter 4 aulas de sociologia durante esse período do pré-ENEM. Aí vamos falar da questão da cultura e da sociedade, que também é um tema que tem com recorrência aparecido nas provas do Enem. Não só, né? Andei espiando também outras provas de vestibulares de algumas universidades da busca que eu fiz, esses são os temas que mais têm aparecido. Então, vou aqui, preparei alguns slides, algumas reflexões, algumas questões referente ao assunto de Enem ou de vestibular, para a gente problematizar. Então, mesclando um pouquinho disso, né? Daquilo que as questões trazem com uma espécie de revisão do conteúdo, tá? Imagino que aqui tenham muitas pessoas, muitos estudantes já do terceiro ano, alguns que estão aí pensando em fazer como experiência, né, um teste, a prova que estão no segundo ano, outros que devem estar no primeiro ano, então a gente vai fazer essa tomada um tanto quanto geral para que vocês tenham ali elementos, ferramentas para pensar, né, esse conteúdo na prova. Lembrando sempre que a sociologia também é bacana e ela ajuda bastante na redação, né? Os temas da redação, eles sempre têm um envolvimento sociológico, inclusive requerem, né, alguma proposição, alguma intervenção social. Então, tudo aquilo que a gente vai discutindo na disciplina ajuda também lá no momento de formular, de pensar, de refletir, de estruturar um texto, uma redação, né? Então, vamos lá, falando de sociologia. Uma observação antes, tá? Eu vou desandando a falar aqui, mas vocês podem se sentir bem à vontade de perguntar, de interferir, seja abrindo o microfone falando, ou então pelo chat. Vocês podem aí fazer essa comunicação no decorrer da aula, tá bom? E não tem problema em intervir, porque eu vou falando, e vocês, se tiverem alguma dúvida, podem tentar elucidar no decorrer aqui desse encontro, tá bom? Vamos lá, então, deixa eu ver se eu lembro como é que dá aula online, né? A gente teve que aprender a dar aula online, aí volta para o presencial, agora eu estou voltando para o online. Vamos ver se eu consigo dar conta aqui das tecnologias todas. Muito bem, vamos lá, sociologia. Gente, eu já vou dizer de cara que sociologia é a disciplina mais legal que vocês podem estudar, tá? Eu sempre falo isso porque eu faço muita propaganda da sociologia, né? Mas ela é interessante porque, através dela, hoje, por exemplo, a gente vai dar a mão para a filosofia,
vai dar a mão para a história, né? Então, a gente não consegue pensar a sociedade sem que a gente pense a história dessa sociedade, o conhecimento, a produção do pensamento dessa sociedade, a organização geográfica dessa sociedade, né? Então, vocês vão ver que eu sou uma encantada com a sociologia, né? Quem me conhece já sabe, porque ela é a disciplina mais interessante. Muito bem, então. A produção do conhecimento, ela é uma característica essencial das sociedades humanas. Esse é um ponto importante, né? Uma síntese importante de vocês terem na cabeça de vocês, né? O único animal que consegue produzir conhecimento é o ser humano, porque temos a capacidade de racionalidade. Mas essa racionalidade, essa capacidade de pensar, ela só existe porque a gente convive uns com os outros. Portanto, ela só existe porque a gente tem a capacidade de socializar. Então, não haveria conhecimento, não haveria ciência, que é o conhecimento científico, né? Não haveria nenhuma forma de conhecimento se o animal, o ser humano, não tivesse essa capacidade de interação entre os seus pares, né? E uma interação que não se dá movida apenas pelo instinto, mas se dá movida principalmente por aquilo que se entende como sendo trabalho. Depois a gente vai diferenciar trabalho de emprego, por exemplo, tá? No momento, a ideia de trabalho como a capacidade que o ser humano tem de transformar a natureza para satisfazer as suas necessidades. Nesse processo de transformar a natureza para nós satisfazer as nossas necessidades, nós também nos transformamos. Transformamos a natureza, evidentemente, né? Porque vamos intervir na sua dinâmica e também nos transformamos. A prova dessa transformação é a nossa capacidade, por exemplo, de linguagem, né? Precisamos falar, precisamos desenvolver, né? Todo um conjunto de características físicas e biológicas de oralidade em função do trabalho e dessa vida em sociedade. Logo, conhecer essa dinâmica, conhecer como, quando e por que os homens e as mulheres, né, os seres humanos se organizam, é algo essencial para a nossa existência, né? E é um elemento também histórico, né? Os humanos sempre buscaram compreender o mundo. Desde que o ser humano foi existindo enquanto um ser que tem racionalidade, a grande questão é compreender, explicar, entender e analisar esse mundo que está ao nosso redor. Então, até o final da Idade Média, essa busca por conhecimento e soluções, ela não acontecia em relação à transformação e aos conflitos sociais. Ela ia acontecendo, buscando, as explicações das coisas iam acontecendo, buscando-se ou nos fenômenos naturais, essa explicação, ou então na providência divina, num Deus, ou em deuses, né? Lá na filosofia a gente tem um monte desses relatos, né? Principalmente quando a gente estuda ali o início da filosofia, né? As primeiras preocupações filosóficas, né? Vai mostrar um tanto disso que eu estou falando. Então, até esse período, até a Idade Média, as explicações de tudo estavam ou nos fenômenos da natureza, ou então na providência divina. Ah, porque vai chover? É engraçado porque eu lembro assim, quando eu era criança, eu imaginava, tem um certo quê de, eu acho meio pesado falar, mas de infantilidade, algumas explicações, né? Então, quando eu era criança, era comum as pessoas dizerem que o trovão
né? Quando tinha uma tempestade, era São Pedro jogando boliche, né? Olha a explicação, ele jogou a bola, fez um barulhão, deu um raio, chuva, etc., né? Então, até a Idade Média, muito das explicações carregavam esse senso, né? Esse senso místico, esse senso mítico, né? Sem uma relação com a cientificidade, como a gente vai ver na sequência. Então, uma realidade na qual não se pode interferir e que era entendida como um destino, não como um problema. Bom, então, se acontece uma chuva fora do normal, algum ser quis assim, sobrenatural, ou é da própria natureza que seja assim, não tem o que fazer. Então, a compreensão, seja dos fenômenos da natureza, mas principalmente dos fenômenos sociais, não eram vistos como um problema a ser solucionado, mas sim como algo dado, posto, que deveria ser acatado, aceito, sem nenhum questionamento maior. Opa, voltei aqui, vamos para frente, não para trás, né? A partir do século XVIII, a sociedade e os fenômenos sociais, eles começam a ser problematizados e passam a ser entendidos como uma construção humana. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Era lá que há um tempo atrás eu até aqui, ó. Eu ainda sei usar o negócio. A minha caneta aqui para grifar alguns elementos que são importantes de a gente destacar, algumas palavras-chave aqui do que eu estou falando. Então, do século XVIII para cá, a sociedade e os fenômenos das relações sociais como um todo, eles vão ser problematizados, essa é uma palavra importante. Problematizado quer dizer o quê? Que eles vão ser questionados, vão ser postos em dúvida, né? Mas será que é? Como é? Por que é? E eles passam também a ser vistos como uma construção humana. Gente, essa ideia aqui, eu vou circular várias vezes aqui, para que vocês gravem bem na memória. Dentro da sociologia, como uma ciência, a gente vai perceber que todos os fenômenos relacionados à organização social são construídos pelas pessoas. Portanto, uma coisa que eu acho lindo dentro da sociologia, se é uma construção, pode ser desconstruído e construído num outro formato. Daí, para a sociologia, a gente não ter uma ideia de que as coisas são estáticas, de que elas não se modificam. Muito pelo contrário, elas estão em constante mudanças, porque nós vamos construindo e desconstruindo ideias constantemente. Então, a partir do século XVIII, há um destaque para esse elemento. A sociedade passa por vários fatores que a gente vai ver na sequência, a levar em conta esse elemento. Primeiro, vai se questionar sobre aquilo que está acontecendo, como, quando e por que as coisas estão acontecendo, e passa a perceber que nós, nas nossas relações, nós seres humanos, né, no conjunto das nossas relações, vamos construindo. Construindo o quê? Regras, saberes, valores, ideias, vamos construindo tecnologias, vamos buscando solução para as coisas. A propósito de falar em buscar solução, olha que bonito. A sociedade só existe enquanto sociedade, ou seja, a gente só vive como sociedade porque a gente precisa resolver coisas, resolver problemas da nossa existência, né? Vamos pensar lá na antiguidade. No primeiro momento, a tribo precisou se unir, o grupo precisou se unir para não morrer, para se defender do ataque de animais, né? Ou para caçar em conjunto. Aí depois, na Idade Média, precisou se unir para produzir comida, né? Aí vem a Revolução Agrícola, que foi uma revolução justamente porque permite
que a sociedade, que a humanidade consiga sobreviver. E aí depois a gente tem a Revolução Industrial, estou aqui dando pulos em séculos e séculos, né? Aí você tem a Revolução Industrial, que vai organizar as pessoas em sociedade, depois a gente vai ver em cidades, em núcleos urbanos e etc., para resolver o problema de produzir mais do que só o necessário. Então, a Revolução Industrial vai nos permitir uma produção em abundância. Então, a sociedade existe porque nós precisamos resolver problemas. Resolver, primeiro, o problema de satisfazer as nossas necessidades básicas, né? Comida, segurança. Aí também vamos nos organizando em sociedade para satisfazer também não só as necessidades do corpo, como também as necessidades aí do que alguns autores chamam alma, outros espírito, enfim, as necessidades do âmbito da cultura, dos costumes, do âmbito da arte, né? Então, tudo isso é um processo construído socialmente. Aí o bacana disso é que dá muita esperança, né? Porque se foi construído assim e não deu muito certo, e eu penso, observando a sociedade, que tem muita coisa que não deu certo, a gente pode reconstruir em outras bases, né? Pode reconstruir com outro formato e ver se vai dar certo, né? Então, acho que esse é um elemento legal de se pensar. Bom, então, essa construção humana nos permite pensar em uma ou em várias transformações sociais. Então, a sociedade, ela é passível de ser transformada. Eu diria mais, ela não é nem só passível, como é necessário que ela seja transformada, né, de tempos em tempos. E aí, quando a gente estuda a prima irmã da sociologia, que é a história, a gente vai perceber que várias dessas transformações vão acontecendo no decorrer dos séculos, né? Como eu mencionei antes, teve lá, por exemplo, a Revolução Agrícola, que propiciou a produção de sobrevivência, né? Da sociedade, depois tivemos marcadamente, né, vamos citar esses dois eventos, a Revolução Industrial, que propiciou a produção em abundância, e quando a gente fala de revolução, a gente está falando de transformações profundas na sociedade, né, transformações de sistemas, transformações na lógica de funcionamento mesmo da sociedade. Essas transformações nos permitem perceber mudanças em princípios éticos, em princípios de organização mesmo da sociedade. Então, por exemplo, aqui, como o evento que talvez mais impacte na história recente para aquilo que a gente vive hoje, né, que é o sistema capitalista, a gente pode citar a Revolução Francesa, que está ali, né, anda junto com a Revolução Industrial, cujos princípios se modificam em relação à sociedade anterior. Então, você vai ver uma sociedade transformada em termos econômicos pela chamada Revolução Industrial, que tem o seu nascedouro na Inglaterra, né? Na Europa, na Inglaterra de forma mais acentuada, e você tem uma transformação nos princípios éticos, morais, políticos com a Revolução Francesa. E essa data é fácil de lembrar, né? 1789, de 1789. Não que ela tenha acontecido neste ano, mas ela tem o seu marco principal neste ano e funda, por exemplo, princípios como de liberdade, igualdade e fraternidade. Coisa que antes, na sociedade feudal europeia, não acontecia. E aqui nós temos uma figura, né, que é justamente esse retrato
da liberdade, que é pintada como uma mulher que está aí com os seus seios à mostra, o que indica também, né, essa liberdade que puxa à frente de um processo revolucionário. Tá? Tudo bem até aí? Estamos firme e forte, né? Vamos lá, então. Bom, estamos falando de conhecimento da sociedade, da sociologia como uma ciência. Portanto, a gente vai falar de modificações históricas e também de alguns elementos no âmbito filosófico do pensamento, né? Então, nós vamos ter desenvolvidos, não só em termos cronológicos e históricos, mas também convivendo, né, no mesmo tempo, diferentes formas de conhecimento. Então, a espécie humana, ela precisa sobreviver no mundo, ela vai precisar entender esse mundo e ela também precisa modificar esse mundo, porque nós somos a única espécie que faz com que a natureza se adapte a nós. As demais espécies, elas se adaptam à natureza. O ser humano é o único bicho, é o único animal que faz com que a natureza se adapte à sua forma de existir nesse mundo. Quer ver um exemplo de adaptar a natureza às nossas necessidades? Eu acho interessante pensar sobre isso, né? Aqui em São Joaquim, Santa Catarina, produz maçã, né? E a gente sabe que se tá lá a maçãzinha bonitinha no pé e tiver, por exemplo, uma chuva de granizo, vai estragar a maçã. Então, já se desenvolveu uma tecnologia, que eu não sei explicar ali em termos químicos o que que ela faz, mas você solta tipo um rojão assim que vai lá na nuvem e dissipa a possibilidade do granizo que iria estragar a fruta. Aí é um exemplo de como nós, seres humanos, interferimos na natureza, né? Fazemos com que ela modifique um fenômeno para atender às nossas necessidades. Então, a espécie humana, ela precisa sobreviver no mundo, ela precisa entender o mundo e precisa modificar esse mundo. E aí, nesse processo de sobreviver, de entender e de modificar o mundo, a gente vai ter a realidade se apresentando para nós de duas maneiras. Então, a gente tem uma realidade que se dá de forma objetiva, que é como a gente vê, como a gente sente, como a gente ouve, como ela se apresenta aos nossos sentidos. Então, é a realidade objetiva, é aquilo que eu vejo. E aí, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu percebo em relação à sociedade, quando eu penso nessa objetividade, é muito restrito ao espaço onde eu estou, ao contexto onde eu estou, né? Um recorte daquilo, do momento onde eu estou. Então, a realidade objetiva, ela tem alguns limites, né? Alguns limites. E existe também uma realidade que se dá de forma subjetiva, como ela é percebida pelos indivíduos. E isso também vai ser relativo, porque eu posso perceber diferente da forma como vocês vão perceber um determinado fenômeno. E por que que eu vou perceber diferente? Porque eu tenho outras leituras, eu tenho outras vivências, eu tenho outro contexto, né? Então, a realidade, ela se manifesta de maneira objetiva e de maneira subjetiva. Esses dois elementos vão constituir aquilo que a gente chama de uma matriz do conhecimento. É uma estrutura básica ali para a gente poder compreender esse processo de destrinchar a realidade social, né? De separando, de esmiuçando essa realidade, tá? Bom, e nesse processo, a gente vai desenvolvendo diferentes formas de conhecimento
do mundo, das coisas. E aqui, por exemplo, a gente observa, né, que no decorrer da história, a humanidade desenvolveu o conhecimento religioso. É uma forma subjetiva e objetiva de conhecer as coisas que precisa ser levado em conta. Então, essa forma de conhecimento das coisas tem um fundamento na crença de um Deus ou de um livro sagrado. E aí a gente vai ter diferentes denominações religiosas que vão explicar as coisas que existem. Dentro dessa forma de conhecimento, a gente vai ter a percepção da existência de uma realidade exterior ao mundo. Então, tem os seres humanos, e é como se existisse, né, um ser fora desse mundo dos humanos, que gerenciasse, que administrasse, e, consequentemente, explica as coisas que acontecem na sociedade. Aí, para vocês terem uma ideia do quanto essa forma de conhecimento é presente na sociedade, ela não pode ser negligenciada. Vejam, não significa que a gente vai tomar o conhecimento religioso como regra para explicar as coisas. Tem gente que faz isso. Para quem se pauta pela ciência, isso pode não ter uma validade substanciosa, né? A explicação religiosa. Mas é um fenômeno social, né? E muita gente explica as coisas a partir desse tipo de conhecimento. Então, para terem uma ideia, aqui é um dado de 2019, um pouquinho desatualizado, mas considerando que estamos em 2022, e esse ano é que o IBGE está fazendo novamente o censo, então a gente vai ter que esperar até final do ano que vem, início de 2024, para ter dados atualizados, mas acho que não foge muito ao que está aqui. A população brasileira tem em torno de 50% de católicos, 31% são evangélicos, 10% da população não tem religião, 3% espírita, 2% da população se enquadra nas religiões de matriz africana, né? Umbanda, Candomblé, as religiões afro-brasileiras. 1% se diz ateu, 2% de outras denominações, e a religião baseada no judaísmo tem aí um percentual de 0,3%. E a imagem que vocês estão vendo aqui do lado, né? Olha que interessante, abarca aí todas essas expressões religiosas, né? Então, nós temos aí uma diversidade religiosa. O que significa o Brasil ter essa diversidade de expressão religiosa? Significa que um percentual muito grande da população, juntando aí todas as denominações religiosas, dá em torno aí de 89% da população tem alguma explicação do mundo partindo da religiosidade. Então, uma forma de explicar o mundo vem através do conhecimento religioso. Outra forma de explicar o mundo, as coisas, os fenômenos sociais, está no conhecimento filosófico, que é o que dá origem, inclusive, ao conhecimento sociológico, tá? Dentro desse espectro de desenvolvimento do conhecimento, se busca dar um sentido racional aos mistérios do mundo. Vejam que aqui o termo que se passa a utilizar tem vínculos aí com o pensamento, né? Com o uso da razão, e que vai se relacionar também com a dimensão lógica para justificar e sistematizar o conhecimento humano. Então, a filosofia, eu não vou falar muito dela porque eu não sou filósofa, né? Estudei bem pouquinho de filosofia, mas a filosofia é um primeiro passo, né, do desenvolvimento do conhecimento. Estou pensando lá na filosofia dos inícios do pensamento, né?
que vai nos ajudar a racionalizar, criar uma lógica de pensamento e sistematizar o conhecimento. E isso é importante, sabe? Porque não tem como a gente saber tudo sobre tudo. Então, você precisa organizar, você precisa sistematizar esse conhecimento, né? E aí, conhecer as coisas como elas são. Esse é um passo importante que a gente dá como humanidade com o desenvolvimento do conhecimento filosófico, que é buscar conhecer a realidade como de fato ela é, rompendo, portanto, inclusive com o conhecimento religioso, com o conhecimento místico ou mítico também, tá? Tudo bem até aí? Tudo certinho? Vamos seguir aqui. Há também uma outra forma de conhecer o mundo, que é chamado de conhecimento de senso comum. Nessa forma de conhecimento, há uma convivência em sociedade, o fato de a gente viver em sociedade vai nos transmitindo aquilo que é essencial para a gente sobreviver. Para além de que se aquilo tem uma explicação lógica, se aquilo tem uma explicação racional ou não. A gente tem aí uma necessidade de saber algumas coisas que independem da ciência, e é o chamado conhecimento de senso comum, que são o quê? Opiniões, ideias, concepções que acabam por prevalecer em determinado contexto social. Então, tem lá um grupo, imagine, né, uma comunidade. Sempre que eu falo de conhecimento de senso comum, eu lembro da minha avó, falecida já. Ela era sempre o meu exemplo dessas aulas, porque ela não se alfabetizou. Então, mas ela precisava explicar as coisas, ela precisava entender as coisas. Então, como é que ia explicar? Como é que ia entender se ela não foi para a escola? Se ela não sabia ler um livro? Muito menos pesquisar no Google, né? Porque hoje, se a gente tem dúvida, vai lá, deixa eu dar um Google, né? Aliás, isso já virou até síndrome nos Estados Unidos, de que muitos estudantes acabam não estudando, porque depois pesquisa no Google e está tudo lá. Eu fico pensando se um dia chegar a faltar internet ou energia, o pessoal vai voltar para o momento antes do que a minha avó viveu, né? Não vou saber de onde vêm as coisas sem o Google, né? Mas, enfim, que a minha avó, como ela não tinha estudado, não tinha esse domínio, né, de onde buscar as respostas, ela buscava as respostas da cabeça dela. Não das vozes da cabeça, mas da cabeça no sentido da observação que ela tinha do mundo. Então, quando a gente conversa com as pessoas mais velhas, né? É comum, por exemplo, assim, quando fala do tempo. Se a nuvem tá assim, é chuva. Se dói, não sei o que, o ciático é chuva. Se tem formiga por cima da terra, vai chover. Se tem minhoca por cima da terra, vai chover. Quer dizer que as pessoas foram explicando as coisas a partir de um conjunto de observações e foram repassando essas opiniões, essas ideias, essas conclusões às quais elas foram chegando para um determinado grupo, para um determinado contexto. Então, muita coisa do senso comum faz sentido, ajuda a entender o mundo, mas outras coisas não faz sentido. Então, fazia muito sentido quando a minha avó dizia que se tivesse aquelas, não sei se vocês já viram assim, quando tem muita aquela formiga correção, mas tem que ter muita, é sinal de que vai dar enchente, vai dar muita chuva. Gente, não tem erro. Toda vez que eu me lembro de ter visto esse fenômeno das formiguinhas, deu muita chuva aqui, pelo menos aqui em Concórdia, né? Talvez em outras regiões não seja, não cabe o fenômeno. Então, essa observação de senso comum, que ela não sabia explicar, que era a observação e ligações que ela fazia, deve ter uma explicação. E tem. O professor de biologia, o Tiago, estava me explicando, é porque a umidade acaba alterando a temperatura do solo e a formiga acaba saindo, né?
agora não sei se fica mais quente ou mais frio, enfim, que tem aí uma pressão atmosférica que faz com que a formiga saia. Isso significa que vai chover, claro, porque tem aí uma umidade no ambiente. Agora, minha avó também tinha umas explicações que não tinha sentido, né? Que a gente não deve fazer. Por exemplo, queimar, se queimou, passa creme dental. Não, gente, não, é pior, né? Então, vejo que o senso comum, ele é um tipo de conhecimento importante, necessário para a nossa sobrevivência, mas ele tem um limiar, né? Ele tem um limite explicativo. Então, eu vou, sim, me utilizar dessa forma de conhecimento em vários momentos ao longo da minha vida, mas eu preciso ter consciência de que a ciência é o que vai dar explicação com fundamento e com o menor risco de erro. Não significa que o conhecimento científico ele não erra. Ele erra também, mas o risco é menor. Por quê? O conhecimento de senso comum, cadê meu ponteiro? Ele não foi testado, ele não é verificado ou metodicamente analisado. Então, ele é um conhecimento de risco. Vejam, vou repetir, ele é importante, ele é necessário, inclusive ele nos permite sobreviver nesse mundo, né? Porque a gente não tem como saber tudo, né? Agora ele precisa ser enquadrado nesse limite de ser um conhecimento que não foi testado, não foi verificado, que não tem um método, né? Que é fruto ali de um conjunto de observações, às vezes é fruto de uma exceção, né? Vocês já devem ter ouvido falar assim, não coma manga e tome leite que vai fazer mal, não, melancia com leite faz mal, uva com melancia faz mal. Claro, em algum momento alguém tomou muito leite, comeu muita manga, ou alguém comeu muita melancia, ou comeu uva quente e fez mal. Mas hoje a gente sabe que não é a regra, né? Pode ser que teve casos que fez mal, mas foi uma exceção. É igual quando eu fui morar no Mato Grosso, na região centro-oeste, eu descobri que lá as pessoas tomavam suco com leite. Gente, mas isso vai fazer mal, né? Eu nunca tinha, não sabia da existência, né, de você tomar um suco de alguma fruta, se quer com água ou com leite. No meu conhecimento de senso comum, que não era um conhecimento de nutricionista, nem de alguém da engenharia de alimentos, né? Eu achava que fazia mal. Então, vejo que ele tem um limite, ele é perigoso. O conhecimento de senso comum, ele carrega em si uma contradição. Ele é importante, ele é necessário, mas ele é muito perigoso se a gente só fica nele. Não é possível confiar, aqui embaixo, estou nesse quadradinho aqui, não é possível confiar nesse tipo de conhecimento como se confia na ciência, mas também não podemos invalidá-lo de imediato. Então, diante de uma explicação de senso comum, o que cabe a nós? A mim, como cientista, mais do que qualquer outra pessoa, e a vocês, como estudantes de ensino médio que querem ingressar no ensino superior, também é importante. A gente vai procurar a validade desse conhecimento, a gente vai pesquisar. E a pesquisa ela vai partir das perguntinhas mágicas da ciência, né? Como, quando e por quê. Então, qualquer informação, qualquer dado que vier para a gente, tem que se fazer essas perguntas e buscar entender para além do senso comum. Aqui temos uma tirinha. Opa, não apareceu ainda? Ah, aqui, foi. Uma tirinha da Mafalda. Linda. Eu adoro a Mafalda, acho ela incrível. E ela chega para o Miguelito, que está assistindo TV, e diz: Oi, Miguelito, coisa boa na TV? E ele responde: Acabei de ligar. E aí ele olha para ela e diz: Mas parece que se você passar desodorante, depois comer salsichas, e aí comprar uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se você for muito idiota.
Percebe a satiridade da tirinha, né? Por quê? Quando eu penso em senso comum, muitas vezes me vem à mente, por exemplo, a minha avó, que querida, não estudou, tananã, né? Não teve acesso à ciência, ao conhecimento, ao letramento. Ou então vem à mente, assim, sociedades mais isoladas, comunidades mais isoladas. Agora, a Mafalda está nos chamando a atenção para o fato de que existe um senso comum disseminado na sociedade através dos meios de comunicação, principalmente, né, os que massificam essa informação. Aqui é o exemplo da televisão. Mas, gente, se a gente, ficou redundante, né? Ficou ruim essa frase. Mas se nós formos pegar tudo que circula na internet, aí a gente vai ver um poço sem fundo de senso comum, de informações dadas de forma aleatória, sem verificação. Acabou que esse senso comum ele ganhou vários nomes, né? O mais comum agora é fake news, né? Fake news é uma mentira e é uma forma de conhecer o mundo baseado num senso que é comum e que não tem verificabilidade. No caso aqui da tirinha, então, o Miguelito está assistindo, ele viu várias propagandas, e as propagandas, elas nos dizem como a gente deve ser, o que a gente deve comer, o que a gente deve comprar, o que a gente deve vestir, também o que a gente deve pensar. Portanto, vai nos dar um senso do mundo que é comum a todos, porque vem dos meios de comunicação que são massificados, e não tem uma explicação lógica, né? Então, para você ser feliz, guardem essa, né? Você tem que passar desodorante, comer salsicha e comprar uma máquina de lavar roupas. Separadamente, as coisas fazem sentido. De fato, gente, sem uma máquina de lavar roupa, a vida seria mais triste, eu confesso, né? Salsicha a gente vive sem e desodorante não dá para viver sem também. Acho que a gente é mais feliz com desodorante, porque a asa ninguém merece. Mas vocês compreenderam ali o que tem por trás do que o Miguelito está falando? Então, por trás das propagandas, de tudo aquilo que os meios de comunicação vão jogando para a gente, tem muito senso comum. E a internet, nos dias atuais, ela tem uma coisa que é ainda pior que a televisão, né? Ela induz a gente a buscar alguns conhecimentos, né? Algumas explicações em caminhos específicos. Eu pretendo, quando a gente falar sobre cultura e indústria cultural, abordar um pouco mais aprofundadamente essa questão. Tudo bem? Pois bem, então, que sabemos até aqui que a sociedade explica as coisas, pode explicar as coisas através do conhecimento religioso, que tem os seus limites e que é aceito num determinado espaço, que é a dimensão religiosa. Vimos que há um conhecimento filosófico, que é aquele que vai, né, nos fazer pensar no uso da razão, da lógica. Temos o conhecimento de senso comum, que é importante, mas que a gente não pode ficar só nele. E chegamos aqui ao conhecimento, que é, de fato, aquele conhecimento que impulsiona, que movimenta, que desenvolve a sociedade que a gente vive. Então, a sociedade do capital, a sociedade capitalista, que nasce com a Revolução Industrial, em termos de produção econômica e politicamente com a Revolução Francesa, ela se sustenta por esta forma de conhecimento científico, que se caracteriza por ser um saber, cadê o meu cursor aqui? Aqui, ó, por ser um saber disciplinado,
Então, para você desenvolver conhecimento científico, precisa ter disciplina. E o conhecimento sociológico, então, mais ainda, né? Dentro da sociologia, o risco de você misturar senso comum, conhecimento religioso com explicação da sociedade é muito grande. Então, essa disciplina, esse rigor no desenvolvimento do conhecimento científico é fundamental. Critérios de observação e experimentação crítica. Então, vai observar, vai experimentar e vai dizer se deu certo ou errado. A ciência se alimenta da dúvida e da curiosidade. Então, as perguntinhas básicas, né? Como, quando, por quê. E, nesse sentido, não há espaço para dogmas ou verdades absolutas. Então, o legal do conhecimento científico, né, é que você vai tendo uma descoberta, e a partir dessa descoberta, um questionamento sobre ela, e um estudo que pode ou reiterar ou invalidar esse conhecimento, né? Então, não existe uma verdade absoluta e uma verdade eterna. No caso da sociologia, fica mais difícil ainda, né? Eu, por exemplo, nunca uso no final das coisas que eu escrevo conclusão. Não consigo chegar a uma conclusão, porque a conclusão que eu cheguei neste minuto, no próximo já pode ter mudado. Eu uso sempre o termo considerações finais. Bom, até aqui dá para considerar que, né, em termos de fechamento de uma ideia, de uma análise, porque não tem. O ser humano é um ser que se modifica, né? Ao final desta aula, daqui 30 minutos, vocês não serão os mesmos que vocês são agora. Pode ser que tenha caído um fio de cabelo e vocês já mudaram, e pode ser que um conhecimento novo vocês tenham adquirido com aquilo que eu estou falando aqui. Então, não tem como a gente ter uma verdade absoluta dentro da ciência. E o saber científico proporciona uma confiabilidade maior das suas afirmações. Porque não é feito por uma única pessoa, é sempre um conjunto muito grande de pessoas que desenvolvem um conhecimento científico. Então, por exemplo, as teorias sociológicas não é fruto de uma mente, né? Vamos considerar só os três clássicos, aí a gente já tem três formas diferentes de pensar, de observar a sociedade, e isso é importante, porque senão a gente teria um dogma, e dogma está lá no âmbito do conhecimento religioso, né, que é uma verdade única e acabada. No conhecimento científico, a gente não tem esse elemento, né, de ser um conhecimento fechado. E eis que, partindo disso tudo, nós temos aí no século XIX o surgimento da sociologia como ciência. Isso não significa que antes não tivesse estudos e conhecimentos sobre a sociedade. Existiam. Quem fazia esse estudo da sociedade eram os filósofos ligados ao ramo da filosofia social. Aí, a partir do século XIX, a gente vai ter a sociologia como uma ciência e o papel, então, dos sociólogos para explicar a sociedade. Notadamente, um fato, né, um fenômeno histórico, um fato social, no dizer do Durkheim, é a Revolução Industrial, né, que vai impulsionar o desenvolvimento da ciência sociológica, não só, né, na época muitas outras ciências também se desenvolveram. Por quê? Que esse é um fato histórico-social que vocês veem em geografia, em história, em sociologia, né, em várias ciências. É o que mais cai das ciências humanas, é o conteúdo que mais cai na prova do Enem já há bastante tempo, a tal da Revolução Industrial. Porque ali a gente tem novas técnicas de produção, né? Você passa a ter uma organização da produção das coisas numa escala maior, como eu falei antes, diferente da Revolução Agrícola, que você tinha lá a capacidade de produção para satisfazer as necessidades. Com a Revolução Industrial, você produz para satisfazer as necessidades e mais,
né? Você produz em abundância. Então, são novas técnicas de produção que retira a centralidade econômica da agricultura e coloca a centralidade econômica na transformação de matéria-prima em mercadoria. A gente tem com isso a necessidade de novas tecnologias, né? Você tem lá primeiro a máquina a vapor, depois a máquina não sei o que lá, a máquina elétrica, tadana, vai desenvolvendo novas tecnologias. Você tem novas relações sociais. Se antes a sociedade se organizava lá em torno da terra, no espaço rural, você passa a ter um processo de urbanização, então as novas relações sociais aqui estão ligadas a esse novo convívio urbano, que é intenso e muito rápido, né? E aí, gente, uma observação importante, tá? Eu tenho tentado estudar um pouco mais sobre a história do Oriente, né? Que quando a gente fala de desenvolvimento social, a gente está olhando sempre para a Europa. O nosso conhecimento sociológico aqui no Brasil, e não só, né? Das ciências como um todo, ou ele vem da Europa ou ele vem dos Estados Unidos. Então, a gente tem uma forma de desenvolver a ciência no Brasil que é eurocêntrica, né? Vem de lá. E muitas vezes a gente esquece que existe um mundo do outro lado, né? Lá no Oriente. E um mundo gigantesco, né? Você tem lá a China, você tem a Índia, tem todo o continente africano, tem muita coisa lá, muita história, né? Esses dias eu estava vendo, gente, só a China já tem 5.000 anos. Quanta história que a gente não conhece, né? Quanta coisa que foi desenvolvida que a gente não conhece, porque a gente tem um desenvolvimento do conhecimento aqui no Brasil eurocêntrico, né? Vem na Europa, depois vai, claro, para os Estados Unidos. Em específico da sociologia, a sociologia brasileira, ela nasce, ela vem da França, né? Então, primeiro as pessoas iam estudar na França, depois, quando se cria o primeiro curso de Ciências Sociais, a propósito, o primeiro curso de Ciências Sociais foi criado em 11 de agosto, que é o dia do estudante, né? Junto com o primeiro curso de Direito no Brasil, lá em 1818, se eu não me engano, pelo imperador do Brasil na época. E os dois primeiros cursos superiores foram de Direito e Ciências Sociais. Direito em São Paulo e Ciências Sociais em Olinda, que na época era só Olinda, não era nem um estado ainda, era uma cidade. E aí, a sociologia que é desenvolvida no Brasil é a sociologia francesa. A partir dos anos 70 é que a gente passa a ter uma influência maior da sociologia norte-americana. Então, o nosso pensar a sociedade, ela é bem ocidental, não leva muito em conta o conhecimento oriental do mundo, né? Mas vamos voltar aqui, fiz uma digressão ali sobre o conhecimento sociológico. É só para quem quiser fazer ciências sociais, já sentiu gostinho, se tiver alguém, né? Não vou nem perguntar se tem. Então, você, com a Revolução Industrial, você passa a ter novas relações sociais, portanto, uma sociedade organizada de forma urbana, né? E aí, como eu falei, principalmente o Ocidente, né? Você tem novas relações de trabalho, claro, né? O trabalhador vai para a fábrica, e você tem novas percepções sobre o mundo, sobre a sociedade. Então, esse é um fenômeno que cai muito no Enem, nos vestibulares, e que durante toda a nossa vida a gente tem evolução industrializada. Bom, e essa revolução industrial, ela vai impactar em vários elementos, né, da nossa vida, do nosso cotidiano e da forma como a gente conhece e percebe o mundo. Então, aqui tem a imagem do Big Ben, em Londres, essa imagem
é antiga, né? O tempo passa a ser cronometrado, passa a guiar e controlar a vida dos indivíduos nas sociedades industriais. E esse elemento, essa medida do tempo, passa a alterar as nossas percepções, os nossos hábitos e também as relações sociais. Vejo que quando a gente está falando de percepção, a gente está falando da forma como nós conhecemos e interpretamos o mundo, né? Dos hábitos, a forma como a gente organiza a nossa vida, como come, como se veste, né? E as relações sociais também vão ser determinadas por esse elemento, o tempo, né? Essa marcação do tempo, que é absolutamente necessário para a produção industrial, e que passa a fazer parte aí do nosso cotidiano, da nossa vida, né? E a propósito de falar em tempo, eu vou olhar aqui qual é o tempo que a gente ainda fica aqui nesta aula. Muito bem, então, eu já havia comentado, né? Você tem a Revolução Industrial por um lado, que modifica a base econômica, em essência, e a Revolução Francesa, por outro lado, que é outro fato histórico, que vai ter implicação no desenvolvimento do conhecimento. Então, você vai ter aí novos valores, principalmente relacionados à liberdade, igualdade e fraternidade na relação entre as pessoas, novas ideias e mentalidades, novas reivindicações, portanto, você tem aí a criação de um conjunto de elementos políticos na questão que vai desde a organização dos poderes de representação e de organização social, até a reivindicação de direitos, né, que nada mais é do que o reconhecimento dos indivíduos como sujeitos atuantes dessa história, tá? E você tem uma ruptura com um regime que é antigo, com o antigo regime, né? Você tem, portanto, aqui uma transformação social, um processo revolucionário, bem importante, porque modifica a relação social estabelecida. Se modifica a relação estabelecida, vai modificar o desenvolvimento do conhecimento, né? Do conhecimento da sociedade e do conhecimento científico como um todo, da biologia, da tecnologia, das engenharias, da medicina. Você passa a ter uma intensificação, um aligeramento da vida a partir do momento que você produz a vida, as coisas, de forma mais rápida. Consequentemente, você tem novas formas de organização social. Aqui duas imagens, né, para pensar em termos históricos, né? As pessoas aqui, não sei se vocês conseguem observar, né, são arquivos com pastas, né, com papéis, e as pessoas tendo que ali manualmente fazer essa busca, né? E aqui a gente tem um setor, provavelmente, de telemarketing, que você já tem tudo informatizado, né? Então, você tem novas formas de organização social e o conhecimento precisa acompanhar esse processo. A gente passa a ter novas tensões e conflitos, porque a sociedade não é estática, ela está em constante mudança. Então, você tem aqui na imagem de cima aqui, um discurso, né, lá no momento da Revolução Francesa. Então, nenhum processo revolucionário é tranquilo, né? E aqui, de forma mais recente, tem uma imagem do parlamento no Brasil, da Câmara de Deputados, né, que tem lá 540, eu acho que são deputados atualmente, né? A propósito disso, estamos no momento
de eleição, e aí é uma eleição significativa também dessas tensões e conflitos, porque há divergências, né, há diferentes posicionamentos diante das questões sociais. Quando a gente fala de urbanização e mudança nas relações sociais, a gente vai vendo uma mudança geográfica, né? Uma mudança da paisagem. Aqui a gente tem Londres no 1800, e aqui a gente tem Londres no 2000. Aqui a gente tem a Avenida Paulista, lá do início do 900, final do 800, e aqui, na quarta imagem aqui do canto, a Avenida Paulista da atualidade. Então, a Revolução Industrial é a revolução que dá início ao sistema capitalista e, portanto, a todo um conjunto de mudanças na sociedade que faz surgir a sociologia, que faz surgir várias outras formas de conhecimento. Ela modifica a paisagem, modifica os cenários, né? Uma mudança profunda e generalizada das nossas relações sociais. E aí a gente tem, em termos de desenvolvimento da sociologia, três principais autores que dão início a essa ciência, né? O Marx não necessariamente é um sociólogo, né? Ele é, na verdade, um filósofo, ele também foi estudante de direito, foi jornalista, né? Mas ele se formou em filosofia. Ele é considerado um dos autores clássicos da sociologia, principalmente pela sua principal obra, que é O Capital, e que é uma obra que quem gosta ou não do Marx não tem como negar, que é, se não a melhor, uma das melhores explicações sobre o funcionamento deste modelo de sociedade, né? Por conta disso, não tem como entender a sociedade e passar pela sociologia sem ter um conhecimento mínimo da obra desse autor. O pai, o que a gente considera mesmo o pai da sociologia, ou uma espécie de segundo pai da sociologia, o primeiro pai não está aqui, tá? Que é o Augusto Comte, querido. Comte, ele criou o termo sociologia, ele ajudou a criar a ciência, mas ele é sempre o esquecidinho, né, da sociologia. O Émile Durkheim, que sim, né, foi o primeiro pensador a sistematizar as regras do método sociológico, inclusive esse é o título da sua obra, né, as regras do método sociológico. Então, por ele ter sistematizado esse conjunto de regras de como pesquisar, de como pensar, de como analisar a sociedade, ele é considerado que cria essa ciência. E o Max Weber, que é contemporâneo, né, mais ou menos contemporâneo ali do Durkheim. Durkheim é francês, o Max Weber é alemão. Também sistematiza a sociologia como uma ciência, e por conta disso eles são aí os três clássicos desse conhecimento. Tá? Vou ter que passar rapidinho sobre eles, né? Não tem como a gente aprofundar nas 4 aulas um monte de elementos. Sobre os autores clássicos, assim, cai muito poucas questões. Então, eu vou focar aqui naqueles conteúdos, vamos dizer assim, da sociologia que tem maior recorrência dentro da prova, tá? E aí, vamos aqui para os minutinhos finais do nosso encontro, pensar em pelo menos 3 questões, né, para problematizar, 3 exercícios aí para a gente problematizar um pouco na linha do que o Enem, do que os vestibulares problematizam esses conhecimentos, tá? Então, vamos lá. Tem aqui uma questão que caiu no Enem em 2015, que diz o seguinte, tem a ver com o que eu comentei até agora, né? Essa ideia do conhecimento, do senso comum, científico, desenvolvimento histórico do conhecimento, da sociologia. Então, acompanhem comigo. Só num sentido muito restrito,
o indivíduo cria com seus próprios recursos o modo de falar e de pensar que lhes são atribuídos. Fala o idioma de seu grupo, pensa a maneira de seu grupo. Encontra à sua disposição apenas determinadas palavras e significados. Estas não só determinam, em grau considerável, as vias de acesso mental ao mundo circundante, mas também mostram, ao mesmo tempo, sob que ângulo e em que contexto de atividade os objetos foram até agora perceptíveis ao grupo ou ao indivíduo. Então, o Karl Manhen, que é o autor desse trecho, desse parágrafo, ele está problematizando aqui a relação entre indivíduo e sociedade. Então, a necessidade de a gente explicar a sociedade, ela vem muito por conta desse conflito entre aquilo que eu sou, o que eu quero ser enquanto indivíduo, e aquilo que eu posso ser enquanto indivíduo que está em relação a outros indivíduos. Percebem a complexidade disso? Imagine se cada um pudesse fazer aquilo que quisesse, não teria sociedade. Então, essa relação indivíduo-sociedade é o que pega dentro da sociologia. E aqui ele está problematizando essa questão. E aí a pergunta é, ilustrando uma proposição básica da sociologia do conhecimento, o argumento que esse autor apresenta defende que a conhecimento sobre a realidade é condicionado socialmente. Faz sentido. B. A submissão ao grupo manipula o conhecimento. A submissão ao grupo manipula o conhecimento. C. Divergência é um privilégio de indivíduos excepcionais. Será? Será que só quem consegue ver coisas diferentes são indivíduos que têm uma excepcionalidade? Ficou esquisita essa afirmação, né? D. A educação formal determina o conhecimento do idioma. Não necessariamente, né? É muito do que eu aprendi da língua portuguesa, aliás, aprendi a falar, não foi na escola. Então, conhecimento do idioma não depende só da educação formal, né? É claro que na escola, onde se dá a educação formal, vou aprender gramática, a estrutura do texto, parari, parará. O idioma eu tenho conhecimento dele para além da escola. Então, essa também cai fora, né? E domínio das línguas universaliza o conhecimento. Eu posso ser poliglota, nem por isso eu vou estar dominando o conhecimento. Então, também não faz muito sentido. Percebo, então, que nos suscita pensar duas alternativas. E as questões do Enem, elas são, via de regra, na sociologia, são assim, você vai ficar em dúvida em duas, que são, que muitas vezes são ambas verdadeiras, mas aí vai ter que ver qual se relaciona melhor com a questão. Então, a letra B, a submissão ao grupo manipula o conhecimento do mundo? Sim, faz sentido, né? Eu faço parte de um grupo e por fazer parte desse grupo eu vou ter um determinado conhecimento do mundo, mas não é só isso, né? Aí vem a letra A, conhecimento sobre a realidade é condicionado socialmente. Então, a letra A é a alternativa que melhor dá conta de responder a essa ideia da sociologia do conhecimento. Então, o conhecimento sobre a realidade, ele é condicionado também pela sociedade que a gente vive. Vamos para dar tempo mais uma pergunta. Estou aqui visualizando que no meu relógio é 21h43. É muito comum observarmos pessoas que vão ao médico para procurar a cura de uma doença, mas que também seguem certas prescrições mágico-religiosas ou algum tipo de medicina tradicional
que não possui qualquer comprovação científica. Vocês conhecem alguém que toma o remédio, mas também benze, né? Eu conheço um monte de gente. Eu, eventualmente, faço isso. Pelas dúvidas, vão atacar por todos os lados, né? Do ponto de vista sociológico, este tipo de ambivalência corresponde a, letra A, uma manifestação da irracionalidade humana que desconsidera as evidências científicas? Não, porque eu vou ao médico, né? A pessoa que foi ao médico, ela procurou o conhecimento científico, ela não está desconsiderando as evidências científicas. Então, essa não. B, falta de informações adequadas, que faz com que a pessoa se deixe levar por explicações enganosas. Não, porque da mesma forma como na letra A, ela vai buscar o conhecimento científico, né? Embora também busque um conhecimento, né? Uma explicação, uma prescrição não científica. C, expressão do caráter evolutivo da cultura, que sai da infância e chega à sua maturidade racional. Não, né? Aliás, até o uso da palavra infância aqui fica esquisito. Então, essa também não tem fundamento. D, convívio simultâneo de racionalidades diferentes que muitas vezes se complementam, né? Então, você vai ao médico, você complementa com uma outra prescrição. Então, uma coisa não necessariamente inviabiliza a outra, mas são formas de racionalizar as coisas de maneira diferente, a se complementar. Então, a alternativa aqui seria a letra B, porque a E também não tem nem pé nem cabeça, né? É um crime social, pois incorpora lógicas antagônicas no mesmo sujeito. Sim, são lógicas antagônicas, né? Mas não é um crime social você fazer isso. Então, aqui teríamos a letra B. Jovens, 21h46, chegamos aqui ao nosso horário. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma observação a fazer, mas era para hoje, né? Um pouquinho da conversa que a gente tinha em torno desses assuntos. Vou encerrando por aqui. Tudo bem? É muito